Glória a Deus. Amados, nós estamos numa série de mensagens sobre as atitudes que deve ter um verdadeiro cristão. Amém? Não é porque o ano mudou que eu vou aliviar para vocês, não. Nós vamos continuar aprendendo o que a Bíblia diz sobre isso. Amém? As atitudes de um verdadeiro cristão. Você que se diz cristão, como tem sido as suas atitudes? Tem muita gente se dizendo cristão, mas a atitude dessas pessoas estão bem longe daquilo que é uma verdade para o cristianismo. Amém? Então abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 5, Efésios 5. Moacir, me ajude aqui. Vamos colocar essa tribuna aqui em cima, eu acho que vai ficar melhor para o meu joelho. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Enquanto arruma aqui esse aqui, deixa eu... Isso. Baixa aqui. Efésios capítulo 5, versículo de número... Obrigado, você. Ótimo. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, Efésios 5, 8. Glória a Deus. Aleluias. Efésios 5, 8, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Amém? Então deixa eu já parar aqui, já vou começar a pregar daqui, embora eu já falei um pouco sobre isso, mas para a gente lembrar o que foi dito sobre isso, em nome de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, em outro tempo da sua vida, quando você não conhecia Jesus, você era trevas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha, não tinha em você o entendimento das coisas de Deus. Você vivia como pessoas que não tinham entendimento das coisas eternas. Vocês eram trevas. Amém? O que dominava a vossa mente, o que dominava os vossos pensamentos, era a falta do conhecimento de Deus. Porque a palavra luz, amados, do grego, ela vem direto para a nossa linguagem, numa tradução chamada de phao, mas ela vai declinando do grego e ela chega na nossa linguagem como pensamentos de alguém. Amém? Então, o que é luz? Luz é pensamento de alguém. E luz, no contexto cristão, nós estamos falando dos pensamentos de Deus. Existem 3 formas, pelo menos, vou dizer 4 formas. Existem 4 formas, 4 maneiras de nós dirigirmos as nossas vidas. Ou nós dirigimos a nossa vida pelos pensamentos nossos, naturais, que são pensamentos de trevas. Por que são trevas? Porque falta as ideias de Deus. Luz fala de transmissão de uma ideia. Amém? Esse phao, essa luz que clareia, está falando de uma transmissão de uma ideia. E quando nós vamos para a religião, a ideia transmitida tem que ser a ideia de Deus, não é a minha ideia, não é a ideia batista, não é a ideia assembleiana, presbiteriana, católica, ou seja o que for, é a ideia de Deus. Então, ou nós nos dirigimos pelas nossas próprias ideias, que a Bíblia chama de trevas, ou nós nos dirigimos pela ideia de outra pessoa, porque tem pessoa que ela pode estar bem firme numa ideia, mas chega alguém e fala alguma coisa para ela, ela se vende aquela ideia, ela é volúvel, ela é mutável, ela não tem uma ideia certa, ou nós podemos ainda ser dirigidos por uma ideia diabólica, satânica,
Também podemos ser dirigidos assim, por pensamentos demoníacos, desejo de vingança, por exemplo, é um deles. Desejo de pecado, o diabo fica na cabeça assim, só mais uma vez, não tem problema não, só mais uma vez, não tem problema não. Ou nós somos dirigidos pelas ideias de Deus, e as ideias de Deus é o que a Bíblia vai chamar de luz. Então, em outro tempo, vocês eram o quê? Trevas, faltava a luz de Deus, faltavam os pensamentos de Deus na mente de vocês. Mas agora, vocês são luz no Senhor. Amém? Agora vocês são luz no Senhor. A luz de Deus invadiu a nossa mente. A luz de Deus trouxe luz para a nossa vida, trouxe esclarecimento para o nosso ser. Então, se outro tempo vocês eram trevas, como vocês andavam? Vocês andavam como filhos das trevas. Mas agora que vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então não adianta, amados. Vamos lá, vamos pegar um pouco de política aqui agora. E doa quem doer. Não adianta você ter um discurso bonito, como é o discurso do socialismo, e como é o discurso do comunismo, né? Porque o discurso do socialismo e do comunismo são bem parecidos, até não se divergem. É o quê? É todo mundo vende o que tem e o governo administra para que todo mundo tenha igual. E o discurso socialista e comunista é o seguinte, olha, você não está vendo que no capitalismo tem tanta gente passando fome? Esses dias atrás eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso. Num grupo que nós estávamos, tinha uma pessoa toda hora falando do socialismo. Olha quanta gente passando fome. Olha, essa classe de pessoa sofre isso, aquela classe sofre aquilo, a discriminação racial. Olha só, é por isso que a esquerda tem que vir ao poder para distribuir, ter uma distribuição igualitária. Lindo discurso, amados, mas aí eu disse assim, fulano de tal, já que você está com esse discurso, você já tirou 200 do seu salário e visitou um pobre e disse para ele assim, olha, eu vim aqui dar esses 200 para ajudar você esse mês. Amado, sabe, o grupo ficou assim, ó. Cri, 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 cri. Sabe o que é isso? Silenciou. O camarada do discurso desapareceu, não falou mais nada. Aí uma outra pessoa diz, Vanuário, eu conheço fulano de tal desde a minha infância. Ele não dá nem 10 centavos para ninguém, rapaz. Se brigar por 10 centavos, ele briga. Tão bonito, né? Tem um discurso filosófico. É lindo, eu quero ver a prática. Então não adianta eu dizer que sou da luz, sou filho da luz, eu estou usando isso aí para exemplificar o que eu vou dizer agora. Não adianta eu dizer que eu sou filho da luz e não ter obras da luz. Não, pastor, por dentro eu tenho muito temor de Deus, por dentro eu tenho muita fé em Deus. Olha, por dentro eu sou um cristão. Até porque Deus quer o coração, né? Tinha uma época que tinha essa frase. Deus quer o coração da pessoa, não é isso, pastor? Por que surgiu essa frase? Porque tem muitos religiosos que por fora ele é bonitão, parecendo um crentão, mas por dentro ele é podre. E aí eles inverteram. Deus quer o coração. Não, irmãos, Deus quer o coração, Deus quer a cabeça, Deus quer o pé, Deus quer o corpo inteiro. A Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com tudo o que você é e com tudo o que você tem. Se existe uma luz dentro de você, essa luz ela tem que brilhar para fora. Se existe uma luz dentro de você, se você é filho da luz, essa luz ela tem que resplandecer no meio das trevas.
Jesus disse: ninguém acende uma lamparina, uma candeia, uma lâmpada dessa e coloca debaixo da cama, mas quem acende uma lamparina coloca no velador para que todo o ambiente seja clareado por aquela luz. E aí Jesus vai dizer: olha, se os seus olhos, que são as lâmpadas do seu corpo, forem maus, forem trevas, então grande trevas estará todo o seu corpo. Quem é filho da luz aqui, diga amém. Diga glória a Deus. E as suas obras são obras da luz? Precisa responder não, é muito particular essas coisas. Coloca para mim Lucas 16:8, por favor. Quem é filho da luz produz obras da luz. Lucas 16:8. Olha lá. Aleluia. Esse aqui pode deixar com som direto, tá? Felipe, ó. Guilherme Vitor. E louvou, nós já falamos sobre isso aqui semana passada. Então, ele diz aqui, ó, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Um dos frutos da luz, amados, é a prudência. O que é prudência? Prudência é você pensar antes de agir. Pense antes. Porque cada ação provoca uma reação. Cada ação provoca uma reação. E se as suas ações são imprudentes, ela vai produzir reação que você vai sofrer com elas. E não adianta você gritar por Deus depois, não. Porque Deus não é como os pais, né? A menina vai lá, engravida, o pai briga, fica bravo e tal. Mas quando o bebezinho nasce, o pai e a mãe tomam para eles e a filha, que é a mãe, exime-se de toda a responsabilidade. E o vovozinho, a vovozinha, fica: que delicinha do papai. Deus não faz isso não, irmãos. Deus é mais ou menos aquele ditado que diz assim, ó: quem pariu Mateus, que o balance. Amém? Se agiu imprudentemente, agiu nas trevas, a conta vai vir. A conta vai vir. E na hora que a conta vir, não adianta você gritar, não. Não adianta, não. Nós lemos aqui numa escola dominical que Deus diz assim, ó: se você age sem o conhecimento de Deus, no dia da sua desventura você vai clamar e Deus vai dar risada de você. Esses dias a Ana perguntou para mim assim: pai Vanuar, Deus ri? Está aí a resposta: Deus ri. E ele ri bastante. Amém? Fique esperto. Versículo 9, ele diz assim, voltando para Efésios 5:9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Pastor, o que é então andar como filho da luz? Tem igrejas por aí, amados, que elas fazem, até não acho errado, eu só não faço porque eu acho que não funciona, que elas fazem um plano para o ano, né? Até já fiz essas besteiras na minha vida. Ela vai lá, você pega um caderninho, escreve, traz, ora, coloca dentro do óleo, todo aquele negócio que vocês já sabem. Mas não passa de uma coisa impensada muitas vezes. Mas se você quiser fazer um plano para o ano de 2022, eu vou te dar um plano 10 aqui. Amém? Quem quer fazer um plano para o ano 2022, diga amém. Porque a gente não pode andar irresponsável com o futuro, porque o futuro ele pode existir. Você está planejando seu futuro? Olha lá o que diz. Olha um plano bom para esse ano. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Faça um projeto aí, escreva no seu papel: esse ano eu quero ser uma pessoa boa. Quero ser, não sei se vai ficar legal essa gramática que eu vou usar agora, mas eu quero ser mais boa do que eu fui o ano passado. Quero ser uma pessoa boa. Eu quero ter bondade.
Eu quero aprender a ouvir primeiro para depois responder. Eu quero frear o meu ímpeto para não responder no ímpeto, mas responder com sabedoria, com paciência, com ternura, com gratidão. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, as pessoas que são contrárias a você, ganhe elas com mansidão. Então faça um projeto, escreve aí agora, ó, projeto para o ano 2020, ser bom. E ser bom aqui não é ser bom cozinheiro, ser boa dona de casa, não, não é isso não, é ser bom para com o outro. É parar para ouvir o outro. Você sabia que existem pessoas que estão sofrendo e a única coisa que elas precisam é serem ouvidas? E se você parar para ouvi-las, você já vai tirar um fardo enorme das costas dela. Porque as pessoas não a ouvem. Porque as pessoas estão correndo demais, estão embaladas demais e não tem tempo para parar para ouvir os outros. Então faça um projeto para 2020. Eu vou ser uma mulher 2022. Me ajudem aí, que esse 2022 está com dificuldade de entrar aqui, né? Faça um projeto, eu vou ser uma mulher boa nesse ano de 2022. Eu vou ser um homem bom. Eu vou ser um jovem bom. Amém? Porque isso, amados, isso é andar segundo a luz que habita em você. Se você tem a luz do Espírito Santo, você é uma pessoa boa. Amém? Você é uma pessoa boa. Lá do lado da sua casa, o que dizem de você? Lá no meio da sua família, lá na sua casa, na sua família, hein? O que dizem de você? Porque tem gente que quando chega o outro olha e fala assim, azedou. Sim ou não? Lá vem fulano de tal. Show. Eu mesmo tenho até evitado algumas pessoas. Não daqui da igreja não, tá? Mas tem algumas pessoas que eu até evito. Quando eu vejo assim, eu faço de conta assim que... Nossa, pastor, o senhor pode fazer isso? Eu tenho que amar a todos, mas eu não preciso conviver com todos. Amém? É diferente. O apóstolo Paulo disse, eu falei aqui há 15 dias atrás, o apóstolo Paulo diz em Romanos, depois a gente pode até achar o texto, Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ó, aquele que se diz irmão e for avarento, for prostituto, idólatra, nem ainda com ele sentai para comer. Ele se diz irmão, se diz que é filho da luz, mas é um avarento, um malicioso. A Bíblia diz, nem sente com ele para comer. Fuja dele. Achou aí, amor? Eu sei que é Romanos. Hã? Quando você acha aí, deixa eu continuar. Então faça um projeto. 1 Coríntios 5,11, vamos ver se é isso mesmo. 1 Coríntios. Não, não é isso aí não. 5,11. 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, olha aí, ó. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Aí, amados, está na Bíblia. Diga comigo assim, está na Bíblia. Aí, está na Bíblia. Se ele diz que é irmão, crente, for fornicador, for avarento. O que é fornicador? Relação sexual entre duas pessoas não casadas. É fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários irão para o inferno. For fornicador, for avarento. O que é o avarento?
é o amante do dinheiro, o amante da prata, no grego, filarcúria, filos de amigo, amante, e cúria de prata. O que é o idólatra? O idólatra é aquele que coloca qualquer imagem diante de si, seja de imagem de coisas criadas na terra ou criada nos céus. A Bíblia diz que o fornicário, o avarento, o idólatra, o maldizente, você sabe muito bem o que é o maldizente, e a Bíblia diz que o beberrão, o roubador não entrará no reino dos céus. Portanto, se ele se diz irmão, não sente para comer com ele. Desvia dele, foge. Você vai ter menos dor de cabeça. Foge que você vai ter menos dor de cabeça. Amém? Então faça um projeto de ser bom. Segundo, porque o fruto do Espírito, Efésios 5:9, porque o fruto do Espírito está em toda justiça. Olha aí, escreve aí, projeto de vida para o ano de 2022, ser justo. O que é ser justo, amado? Ser justo é dar ao outro o que lhe é devido. Dar ao outro o que lhe é devido. Na minha casa acontece isso, na casa de vocês eu acho que não deve acontecer não, mas na minha acontece. Às vezes uma criança vai lá e quebra alguma coisa. Aí você fala assim, fulano, então você quebrou isso? Ela diz, eu não, nem relei aí. Por quê? Porque tem outra criança, né? E ela está louca para a conta ficar na costa da outra criança. Na minha casa acontece isso, né? Vocês que têm filho aí, na casa de vocês não acontece não, né? Eu já vi acontecer isso até na igreja. Eu já vi na igreja um músico quebrar a corda do instrumento, colocar o instrumento ali guardadinho, orando a Deus para outro músico pegar o instrumento e estar com a corda quebrada para o outro ficar com a culpa. Aqui não acontece não, glória a Deus por isso, mas eu já vi isso acontecer, irmãos. Já vi. Eu já fui pastor de igreja com 3, 4 grupos de louvor, olha, é tribulado o negócio. Porque vem o primeiro grupo, quebra, vai embora, deixa lá, quando o outro grupo chega, está quebrado, e aí ele diz, estava quebrado aqui, e ninguém quebrou, quebra sozinho, as coisas acontecem sozinho. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Amém? Seja justo. O que é ser justo? Dê ao outro o que lhe é devido. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, se eu não estou enganado, o último versículo, lá no final do versículo, ele diz assim, olha, dê ao outro o que lhe é devido, a quem honra, honra, a quem justiça, justiça, a quem obediência, obediência. Dê ao outro o que é devido, isso é ser justo. Se você é daquelas pessoas, aqui não tem pessoa assim em nome de Jesus, mas se você é daquelas pessoas que vai ao caixa do mercado e quando você recebe o troco, você conta o troco para ver se está certo, então devolva ao caixa se ele te der alguma coisa a mais. Por quê? Porque se ele não te desse a mais, você iria reclamar. Se ele faltasse, não iria. Ah, faltou aqui, vou reclamar. Então, se você fosse reclamar porque faltou, então devolva porque sobrou. Ah, mas eu não quero devolver o que sobrou, pastor. Então não confira o troco. Então não confira. Se você é aquele aluno, os alunos aqui, que confere a prova, vê se o professor errou na correção da prova. E se ele errou a seu favor, por favor, vai lá e diga para ele, olha professor, essa questão aqui eu errei e o senhor disse que estava certo. Porque se você conferiu e ele tivesse errado contra você, você ia reclamar, sim ou não? Então não confira se você não quer reclamar, se ele for a favor de você. Isso é justiça. Ser justo é dar ao outro o que é dele. Amém? Eu troquei de carro. O ano passado, agosto, eu acho. Troquei de carro. Mas aí, eu troquei o carro em agosto, uns 10 dias que eu estava andando, ele queimou uma bobina. Queimou uma bobina.
E eu até conversei com o cara que era dono dele, mas eu conversei por conversar. Por quê? Porque o carro que ele pegou de mim, segundo ele, Deus sabe que nós usávamos o carro, não tinha problema nenhum, mas ele pegou de mim e disse que gastou com mecânica no carro. Ué, se ele gastou com mecânica lá no carro que ele pegou de mim, eu não podia reclamar para ele, então, ó, tem que pagar aqui. Concorda comigo? Comuniquei com ele, falei, cara, o carro está assim, o que você acha? Ah, eu acho que é bobina, assim, assim. Fui lá e troquei a bobina, ainda paguei R$ 300 na bobina. Depois lembrei que um amigo meu vende essas coisas, fui ver com ele e ele cobraria 150 mil. 2 bobinas eu paguei 600 e ficaria as 2 em 300. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mais tem Deus para dar do que o capeta para carregar, né? Mas veja só, seja justo. Seja justo. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Amém? Olha lá, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Ah, irmãos, verdade. Eita palavrinha em desuso. Porque o mundo que nós vivemos é o mundo da relativização da verdade. Já não existe mais verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade. E tudo que um governo que quer destruir uma nação faz é tentar tirar a crença do coração daquela pessoa. E para tirar a crença, a primeira coisa que ele tem que fazer é destruir a verdade. Porque quando você relativiza a verdade, não existe uma verdade pela qual você vai se sustentar. E a maior imbecilidade do ser humano, e qualquer estudioso sabe disso, é você achar que você não é influenciado por ninguém. Aí eu tenho a minha verdade, eu criei a minha verdade. Não, você não criou a sua verdade. A sua verdade é criada por tudo que você ouve, a sua verdade é criada pelo meio que você vive, a sua verdade é fruto da sua subjetividade. Por isso eu não posso andar pela minha verdade, eu tenho que andar pela verdade das Escrituras Sagradas. Aquilo que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é mentira, é mentira. Aquilo que a Bíblia diz que é santo, é santo. Aquilo que a Bíblia diz que é impuro, é impuro. Seja verdadeiro. E as pessoas contam cada mentirinha, amados, sem necessidade nenhuma. E diz que é filho da luz. Se você é filho da luz, deixa essa luz brilhar. Tem até uma canção do Marcos Witt que diz assim, acende uma luz e deixe a sua luz brilhar. Faça um plano aí, 2020, eu quero ser o mais verdadeiro possível. Ah, pastor, eu não sou muito verdadeiro, sabe por quê, pastor? Porque eu não gosto de ferir os outros, sabe? E às vezes, se eu for falar a verdade para o outro, pastor, vai ferir, vai doer o outro. Mentira, irmão, essa é a desculpa mais esfarrapada, porque o primeiro que vai doer em falar a verdade é em você, não é no outro, não. Você faz uma caca, alguém te descobre, te coloca na parede, a primeira dor da verdade é sua. Você está querendo mentir para quem? Você está querendo enganar quem? Se você é filho da luz, você precisa ser verdadeiro, verdadeira, ser homem, ser mulher o suficiente para assumir a consequência dos seus atos. Você não fez? Agora assume. Ah, não, eu sou crente, pastor, mas ó, você sabe, né? É melhor dar uma meia verdade assim, né? Dar um paninho quente do que falar a verdade assim, né, pastor? É isso que os pastores estão fazendo hoje em dia. Eu sei que pregar a verdade como eu estou pregando é quase que insuportável ouvir. É melhor ouvir o cara lá, que eu falei para vocês, do que ouvir a verdade como eu estou ouvindo. Por quê? Porque vai constrangendo, né? Tem hora que o pastor fala uma palavra, parece que ele está falando comigo, né? Acho que o pastor está falando isso para mim, hein? Um dia o irmão veio falar para mim isso. Ah, pastor, eu não vou vir mais na igreja, não. Não, irmão, não, o senhor fica falando as coisas aí para mim. Eu falei, irmã, se eu tivesse esse tempo, né? De ficar olhando a vida de todo mundo e falar coisa para cada um. Se eu tivesse que falar alguma coisa para você, eu chamaria você particular,
e eu falaria, porque uma das coisas que eu não tenho medo é de falar aquilo que eu observo. Porque se eu tivesse medo, eu não poderia ser nem psicanalista, porque lá dentro daquela clínica, os pacientes ouvem cada verdade que chega, até eu fico vermelho para dizer. Então não tem problema em falar a verdade, não, irmão. Seja verdadeiro. Há alguns anos atrás eu coloquei isso no meu coração. Eu vou tentar eliminar da minha vida todo e qualquer tipo de mentira. E não é fácil, não. Porque quando você vê, você já soltou a mentirinha. Sim ou não? E aí voltar atrás, né? Contar a história para vocês. Vou ser neutro nela. Mas diz que tinha um pregador açougueiro, que eu falei agora há pouco, daqueles que ficam enchendo linguiça. Então diz que quando ele não tinha mais o que falar, ele começava a contar história. E aí ele contava uma história. E aí um dia uma pessoa lá da igreja dele falou assim: ô fulano de tal, as suas histórias estão muito mentirosas, está muito grande. Então vou fazer o seguinte, ó, você vai fazer aí o seu discurso ou de sandália ou descalço. Por quê? Ele falou, porque eu vou amarrar uma linhazinha e eu vou colocar na ponta da linha uma agulha. E eu vou ficar lá observando. Quando o senhor contar uma mentira muito grande, eu vou dar um puxãozinho na linha, ela vai dar uma cutucadinha no dedo do senhor, a agulha, e o senhor diminui um pouco, né, para ficar mais bonito, né? E aí tá bom, beleza. Aí tá lá, o cara começou a perder, não tinha mais o que dizer. Aí ele começou a dizer assim: irmãos, ali atrás da paróquia tem uma lagoa. E esses dias, irmãos, eu estava lá pescando, eu peguei um peixe desse tamanho. O fulano de tal lá, dá uma puxadinha na linha, pá, na ponta do dedo dele. Não, irmãos, na verdade, era um peixe menor um pouquinho assim, sabe? E nisso veio um gato. E o gato enroscou na linha. E puxou a linha e a agulha no ponta do dedão. Ele, não, irmãos, não era desse tamanho, era desse tamanho. Não, irmãos, não era desse tamanho, era desse tamanho. Não, irmãos, mentira. Vocês sabem que nem lagoa tem lá no fundo. Seja verdadeiro, amados. Pague o preço da verdade. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu por causa da verdade. Sabe por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou por causa da verdade. Os homens o reprovaram porque ele disse: eu sou filho de Deus. E a religião tomou aquilo como uma blasfêmia e então condenou ele à morte de cruz, embora ninguém o matou porque ele se entregou para morrer. Mas Deus o aprovou e o ressuscitou de entre os mortos. Quando você mente, você está querendo a aprovação dos outros. Quando você mente, você está querendo a vanglória, você está querendo se aumentar, está querendo ser além do que você é. E o apóstolo Paulo diz, eu não quero que ninguém pense de mim além daquilo que eu sou, nem eu mesmo quero pensar de mim além do que eu sou. Quando você mente, você está querendo passar uma imagem do que você não é. E a pior coisa que existe no mundo é se relacionar com o mentiroso, porque quem se relaciona com o mentiroso está se relacionando com uma construção falida, destruída, porque a mentira vai ruir. Já viu aquele ditado? A mentira tem a perna curta. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, porque ele estava falando a verdade. O que você quer? O aplauso dos homens? Ou você quer que Deus te ressuscite de entre os mortos? A escolha é sua. Se você é filho da luz, seja verdadeiro. Versículo 10, capítulo 5 de Efésios, versículo 10. Aprove, ou melhor, desculpe-me, se você é filho da luz, você deve então ter o fruto em bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável. Amém, amados? Não amém. Se essa frase
terminasse aqui, se essa frase... Ai, Jesus, doeu o joelho aqui. Se essa frase terminasse aqui, hein? Aprovando que é agradável, terminasse aqui e não tivesse o final dela, seria 10, né? Hã? Porque tem tanta coisa agradável, sim ou não? Vai falar para o cara que gosta de encher a cara de cerveja, ficar bêbado de tanto beber cerveja. Vai dizer para ele que não é agradável. Hã? Calorzão, cervejinha gelada, trincando. É agradável ou não é? Só para quem não gosta. Para quem gosta, super agradável. É ou não é? Quem já bebeu cerveja aqui? Então, me ajudem aí. É agradável ou não? É, claro que é. É? Vai dizer para o maconheiro que está cheio de angústia, de tristeza, de depressão, e ele dá um tapa na macaca, ele entra na brisa, zoião esbugalha, e ele esquece todos os problemas dele, vai dizer que não é agradável fumar um cigarro de maconha. Eu nunca fumei, nunca fumarei, nem conheço a maconha. Se eu ver a flor dela assim, eu não conheço, nunca vi, nunca peguei na minha mão. Mas vai dizer que não é agradável? Claro que é, amado. Viajar. Vai dizer para o cara que está morrendo. O pastor está fazendo apologia à droga. Eu estou não, só droga quem é de droga. Quem não é de droga, não droga não. O cara está morrendo. Ele vai lá e mete o nariz na carreira de cocaína. Ele vira o Popeye. O cara fica elétrico, ligadão. Vai dizer para ele que não é agradável cheirar uma carreira de cocaína. Vai dizer para o homem que se sente rejeitado e que tem dinheiro no bolso, vai lá na prostituição e paga a prostituta que ele quer. 1, 2 ou 3 ou 4 no mesmo momento. Dizer para ele que não é agradável aquilo. Ele vai falar, você está louco, você não conhece isso, é porque você está dizendo que não é agradável. Então, se essa frase terminasse aqui, amados, onde vocês dizem que está certo, seria até mais fácil, mas essa frase, glória a Deus, não termina aqui, ó. Aprovando que é agradável ao Senhor. Aprovando que é agradável ao Senhor. Mudou a história. Amém? Aprovando que é agradável a Deus. Se você é filho da luz, o que você faz aprova o que é agradável ao Senhor? Nossa, eu gostaria disso porque isso vai me agradar, mas isso vai agradar ao Senhor? A mentira na hora que ela acontece, ela é agradável. Tá tudo bem aí? Machucou não? Então tá bom. A mentira, na hora da mentira, ela é agradável. Sim ou não? Ela é agradável. Mas ela é agradável ao Senhor? Sim ou não? Dia de culto, vou pegar vocês agora, falar uma coisa com vocês aqui. Dia de culto, terça-feira vai ter culto. Estou cansado do trabalho, pastor. Chegar em casa, colocar a perna para cima, ficar de boa, é agradável, sim ou não? Claro que é. É agradável ao Senhor? Não. Se você deixou o culto, não é agradável ao Senhor, não. Amém? Se você deixou de buscar o conhecimento da palavra de Deus, não é agradável ao Senhor, não. Ficar no celular. Ridículo, né, irmãos? Mas é assim que as pessoas ficam, sim ou não? Deixa eu virar aqui. É agradável ou não? Claro que é. É agradável ao Senhor? Enquanto você podia estar lendo Bíblia? Enquanto você podia estar lavando a louça para sua mãe? Enquanto você poderia estar arrumando a cama para sua mãe? É ou não é?
Aqui, lavar louça para minha mãe fica em casa o dia inteiro, e eu trabalho, eu estudo, vou lavar louça para minha mãe quando chega em casa? Vou agradar é a mim. Quem é filho da luz aí, diga amém. Tô namorando. Pegar os namorados aí, né? Tô namorando. Dá um acocho bem gostoso. É agradável, não é? Fala não, né? Ninguém fala agora, viu? Todo mundo quieto. Aqueles beijão maravilhoso, né? É agradável, não é, irmão? É agradável ao Senhor? Até o microfone aqui diz que não. É agradável ao Senhor, irmão? Mas está tudo liberado. Pastor, o senhor não entendeu nada da graça de Deus, pastor. Larga a mão. Ontem uma pessoa disse para mim assim, você não acha que você está pregando um Deus muito ruim, não? Eu falei, claro, a luz... Falei não, né? Pensei, claro, a luz dos seus olhos, ele deve ser muito ruim, porque não quero viver a Bíblia e Deus é ruim, irmão. Cuidado. Não adianta dizer que tem luz, enquanto o que resplandece são as trevas. Evidentemente que todos nós ainda temos trevas em nós. Mas João disse, a verdadeira luz já brilha. Diga glória a Deus. A verdadeira luz já brilha. Por que o Senhor fala? Ele fala porque Ele nos ama. É por isso que Ele fala. Aí versículo de número 11, Paulo diz assim, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó. Quem está comigo aí, diga amém. Tá bom? Diz assim, olha, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Não comuniqueis com as obras infrutíferas. Comunicar aqui não é falar. Comunicar aqui é se ligar. Não se liguem às obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Não se ligue, não se amarre, não se prenda às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, antes condene as obras das trevas. Não é para condenar pessoas, amados, é para condenar as obras. Nós fomos durante muitos anos chamados de protestantes. O que é um protestante? O protestante é aquele que protesta contra o pecado do povo, que protesta contra o pecado da sociedade. Não se associe às obras infrutíferas das trevas. Não se torne sócio dela, não viva com ela, pelo contrário, antes condenai essas obras. Apontai-as e condenai-as. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos 6 e 20. Deixa eu caminhar um pouco para soltar o joelho aqui. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia do joelho. Amanhã, se Deus quiser, eu vou tirar os pontos. Estou ficando 10. Romanos 6 e 20. Porque quando erreis, ou melhor, éreis, Jesus, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livre da justiça. Quando você era servo do pecado, você estava livre da justiça. Você está no pecado, peque. A Bíblia diz assim, quem está sujo, se suje mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quando você era servo do pecado, quando você vivia nas trevas, então você estava livre da justiça. Versículo 21, por favor. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Estava livre da justiça, que fruto você tinha agora das coisas que você se envergonha? Porque o fim delas é a morte. O fim das obras das trevas
é a morte. Morte aqui não está falando de morte física. Morte aqui está falando de condenação eterna, separação eterna de Deus. Amados, não vos enganeis. Não vos enganeis. Acha para mim aí, 1 João, diz assim, não vos enganeis. Ninguém vos engane, melhor. Aquele que pratica o pecado é do diabo. 1 João 4, se eu não estou enganado, veio para mim. Primeira João 3:7, olha aí, olha o que a Bíblia diz, ó. 1 João 3:7. 1 João 3:8. Quem pratica, mas eu queria um que começa, não vos enganeis. Quem pratica o pecado é do diabo. 3:7. Filhinhos, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não deixa ninguém te enganar. Existe uma pregação hoje da libertinagem. Não, nós estamos vivendo na graça. Você pode pecar que está tudo pago, Jesus morreu pelos seus pecados. E aí vem a Bíblia e diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Está aí. Eu tenho a justiça dentro de mim, eu pratico ela fora de mim. E se eu pratico a justiça fora de mim, eu não preciso dizer para ninguém que eu sou justo. Porque praticando a justiça, logo vão deduzir o quê? Esse cara é justo. Simples, amados. Não tem segredo nenhum. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele, Deus, é justo. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Está aí, amados. Ou nós servimos a Bíblia ou rasgamos a Bíblia. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Você sabe que é pecado e continua pecando, não está lutando contra, não está batalhando contra, não está deixando o pecado. Você é do diabo, você não é de Deus. Lembra que eu falei no começo, qualquer religião que não estiver de acordo com a Bíblia, ela não é a religião certa? Está aí, ó. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Volta, Romanos 6 e 21. 6 e 21. Então vocês tinham fruto, que era um fruto de pecado, quando vocês estavam nas trevas. E o fim deles era o quê? A morte. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? Para a santificação. E por fim, a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém? Deus nos salvou para a santificação, um processo de santidade. Deus nos salvou para a santificação. E o fim é o quê? A vida eterna. Versículo 23, por favor. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluias. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não se associe às obras das trevas. Põe para mim, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13 e 12. Olha lá. A noite é avançada. A noite é avançada.
Está me pegando na filmagem? Tá? A noite é avançada. O que isso está querendo dizer? O tempo está no fim, amados. O tempo está no fim. Escute o que eu vou lhe dizer profeticamente. As pessoas gostam dessa palavra, né? Profeticamente. Vou te dizer uma coisa profética. Você vai ver quantos sinais do anticristo vai aparecer em 2022. Marca o que eu estou falando para você. A noite é avançada. Está chegando a hora do aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A noite é avançada. Olha para o irmão que seu salário diga assim, não dorme não, irmão. Desperta. A noite é avançada. E o dia está próximo. Diga glória a Deus. Está bem pertinho, amados. Está bem pertinho. E antes que o anticristo apareça, segundo algumas linhas teológicas de escatologia, a igreja será arrebatada. O dia é hoje, não é amanhã. Não deixe para se consertar amanhã. Tem que se consertar agora. É hoje. O dia está próximo. Rejeitemos, a palavra é rejeitar mesmo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas vontades desordenadas, em suas concupiscências. A noite está avançada, o dia está próximo. Revistamo-nos das armas da luz. Não se associe às obras infrutíferas das trevas. Não se associe. Versículo 12 de Efésios 5, versículo 12. Porque o que eles fazem, eles quem? Os filhos das trevas. O que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. O que aqueles que não nasceram de novo, que não têm luz de Cristo em si, fazem escondidos, até dizer é vergonhoso. O que você faz durante a noite pode ser feito durante o dia? O que você diz atrás, nas costas de uma pessoa, você pode dizer na frente dela? Romanos, capítulo 13, versículo 11, por favor. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É hora de acordar, hora de despertar do sono. Acorde, acorde. Amém? Porque o que eles fazem às ocultas é vergonhoso dizer, quanto mais fazer. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O que você faz durante a noite pode ser visto na luz. Por isso diz, desperta tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te estabelecerá. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te estabelecerá. Diga glória a Deus. Oi? Ah, tá. Mas esclarecer é que uma outra tradução diz Cristo te estabelecerá. Amém? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo trará luz à sua mente. Pastor, eu vou encerrar com isso. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Pastor, é mais forte do que eu. Claro que é. Claro que é. Pastor, como eu faço para vencer o pecado? Eu não consigo. É uma luta, é uma guerra, mas eu não consigo. Coloca para mim João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Olha lá. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não vai conseguir. Mas com Jesus você consegue. Então, amados, a questão não é o quanto eu creio e o quanto eu não creio. A questão é o quanto eu estou envolvido com Jesus e o quanto eu não estou. Porque se eu estou envolvido com Jesus, Ele me ajudará. Agora, se eu não estou envolvido com Jesus, você não consegue nem as coisas mínimas. Porque disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Não tem como você vencer sem Jesus. Então a questão é estar perto de Jesus. Tudo que Deus quer é que nós estejamos perto dEle, envolvidos com Ele. Como eu faço isso, pastor? Porque eu luto para estar perto de Jesus, eu não consigo. Sabe como você faz, amados? Como você poderá estar perto de Jesus, gastando as suas noites? Eu vou falar isso, mas eu nem acredito que tem gente que faz isso. Mas eu vou falar. Como você pode estar perto de Jesus gastando as suas noites assistindo novela da Globo? Aliás, a Globo ainda existe? Existe? Na minha casa, não. Como que você pode estar perto de Jesus assistindo Big Brother? Daqui uns dias vai vir Big Brother. Como que você pode estar perto de Jesus? Você vem na igreja, você se enche das coisas de Deus, se enche da graça de Deus, a sua mente fica cheia da graça do Senhor. Aí você vai para casa agora ligar a Rede Globo. O diabo vai roubar tudo que você ouviu aqui. Porque essa é a função do mundo, legalizar o que é errado. Dizer, não é tão errado assim, não, larga aquele pastorzinho lá, você está doido. Aquele cara é radical, é fanático, para com isso. Essa é a função do diabo, distanciar você de Deus, distanciar de Jesus. Muito mais agora que ele sabe que a noite está avançada, que o dia está próximo, ele quer levar você para a condenação com ele. O fim de todas as coisas, amados, é um povo no céu, na eternidade, e outro povo no lago de fogo. Esse é o fim de tudo. A Bíblia diz que os céus passará, a Bíblia diz que a terra passará, mas a palavra do Senhor não passará. O fim de todas as coisas acontecerão, e aquele que ama o mundo passará com o mundo, diz a palavra do Senhor, mas aquele que ama a Deus permanecerá eternamente. O salmista diz, não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Se você coloca impureza nos seus olhos, lixo entra para dentro de você, você se distancia de Jesus Cristo. Alguém disse que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook foi inventado para que no dia que nós formos prestar conta a Deus e dizer assim, Senhor, eu não tinha tempo para orar,
ele mostrar para a gente o tanto de tempo que a gente perde nessas redes sociais. Você só vai vencer com Jesus. Você só vai vencer se você nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que morrer e nascer de novo. Nicodemos, um religioso extremo, conhecedor profundo da lei, disse, Senhor, como que um homem velho pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, sendo você um doutor da lei, não entende o que eu estou te falando, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Não entrará, amados. E eu estou tão convicto disso como o ar que eu estou respirando, porque eu estou convicto da Bíblia. Sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Você não vai conseguir. Então aproxime-se de Jesus. Nós viemos de Toledo, agora antes do almoço. E eu vim de Toledo à entrada de Umuarama lendo salmos, lendo em alta voz. Disse para Jaque, quer ouvir a Bíblia? E ela estava dirigindo, e eu vim de lá aqui lendo salmos. Foi tão maravilhoso. Ouvimos a palavra de Deus e a Ana não conversou nada. Brincadeira, tá, filha? Brincadeira mesmo. Porque na viagem ela conversa o tempo todo. Aí eu lendo o salmo, ninguém mais conversou, só salmo. E o salmista disse assim, olha, o salmista diz assim, Senhor, eu me entrego à tua palavra o dia inteiro. O dia todo. Você quer vencer? Pense em Jesus o dia inteiro. Se quer vencer, medite na lei do Senhor o dia inteiro. Amém? Deus abençoe você do Facebook. Fica com Deus. Compartilhe aí essa mensagem para outras pessoas. Amém? Vocês que estão aqui, fechem os seus olhos.